bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a tia também está bem. Hoje a tia queria falar com vocês uma coisa assim mais especial. Hoje nós vamos ter um aulão. Esse aulão a tia vai falar tudo sobre ar atmosférico, tudo, né? Então eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, né? Para que vocês tenham entendimento, né? Para que não reste dúvida nenhuma, tá bom? Podemos começar? Então vamos lá. Bom, o ar atmosférico, como a tia já havia falado, é uma mistura de gases, né? Então nele vem tudo, ó, vem o nitrogênio, tem aqueles que são em maiores quantidades, outros que são menores quantidades. Tem a poeira, tem os micróbios, né? Tem outros elementos que ficam suspensos, o vapor d'água, né? Então essa mistura toda forma o ar atmosférico, tá? Então vamos lá? Bom, nitrogênio, a fórmula química é N2, o oxigênio é O2. Esses são os que têm maior quantidade, se bem que o maior é nitrogênio, tá? E em menores quantidades também se forma o gás carbônico, que é o CO2, gás metano, CH4, óxido nitroso, N2O. Nós temos o vapor d'água. Por fim, fazem parte dessa mistura em pequenas quantidades. Nós temos aproximadamente o total de 1%. Ainda temos os gases nobres, né? Os gases nobres não é matéria peculiar agora do 6º ano, é do 8º e do 9º. Mas ele tem que ser comentado porque ele faz parte de mistura de gases. Então, na atmosfera também existem os gases nobres. Eles estão representados na tabela periódica na última fileira, na fileira 18A da nossa tabela periódica, que está no finalzinho aqui da tabela, né? Do seu lado direito, tá? Então, ela está em coluna. Bem, falei dos gases, né? Hélio, criptônio, xenônio, argônio, neônio, criptônio, todos esses são os gases nobres. A água e o gás carbônico presente no ar absorvem parte de raios infravermelhos emitidos pelo Sol e são responsáveis pela retenção da energia térmica na atmosfera, juntamente com o gás metano e o óxido nitroso. Então aí que você vê de onde, né, saem as radiações também. Agora, falando do planeta Terra, nós vamos falar agora das camadas que envolvem esse planeta, né? Onde há vida, onde nós moramos, né? Então vamos lá. A troposfera é a camada mais próxima da Terra, é onde existe vida. É responsável pela respiração de todos os seres vivos. Ela também é a maior altitude. Quanto maior for a altitude, menor a temperatura. Os números podem variar de 40 a 60 graus Celsius. E também conhecida como faixa de vida, né? Então a troposfera também é conhecida como faixa de vida, né? É a camada responsável por 80% do volume da atmosfera. A troposfera é a camada entre todas elas, né, da camada atmosfera, que é constituída pelos gases primordiais. Desculpa. Hidrogênio, oxigênio e gás carbônico. A distância em relação à superfície chega a 17 quilômetros em relação ao Equador e 10 quilômetros em relação aos polos. O clima da Terra é relacionado com a troposfera. As aves podem ser encontradas nessa camada atmosfera, além de nuvens de chuva, neve, que são referentes à camada troposfera. Então, tudo isso que a tia falou são características da troposfera. Então, né, já facilitou um pouquinho o estudo de vocês, tá bom? Deixa a tia aqui aumentar a letra para ler isso daqui. Que a tia vai vendo os tópicos aqui e vai falando com vocês. Fica mais fácil, fica melhor, né? Que aí não tem como dar zebra. Bem, a estratosfera é a segunda maior das camadas que envolve a Terra, né? Ela é nela que se encontra a camada de ozônio, né? Aí lembra que a tia fez um comentário com vocês? Já tem um tempinho, né? O céu, ele é cinza, né? Ele é a cor acinzentada.
Quando a gente assim acorda, né, abre a janela e vê aquele céu lindíssimo azul, aquilo dali é a camada de ozônio, tá? Aquilo dali é o nosso protetor solar. Que esse protetor é justamente aquele que vai nos proteger da radiação infravermelha, né? Pelas radiações do sol. Então, essa camada é uma camada protetora, tá? Então, a cor do céu mesmo, a tonalidade é acinzentada e o azulado é a camada de ozônio, tá bom? Só para esclarecer para vocês, né, terem um pouquinho mais de conhecimento que a tia tá falando. Bom, então a tia falou que a camada de ozônio é a camada responsável por filtrar as radiações ultravioletas provenientes dos raios solares. Sem a presença dessa camada, sua absorção não seria possível o tipo de vida que nós levamos, com certeza, né? É na estratosfera que os aviões transmitem sua máxima eficácia, pois é nessa região que geralmente não tem as turbulências, tá? Deixa eu botar pra cá. A tia mexe um pouquinho aí, porque facilita, tá? A tia tá fazendo tudo pra facilitar, pra poder dar tudo direitinho, tá? Então, vamos continuar. Uma espessura de cerca de 35 km contém cerca de 15% da massa atmosférica do planeta. O ar pesado e frio se divide em relação ao ar leve e o ar quente. Ou seja, quanto maior a altitude da estratosfera, maior também será a temperatura. Diferentemente do que acontece na troposfera. É o contrário que acontece na troposfera, tá? Só para vocês salientarem do que a tia acabou de falar. Agora, falando da mesosfera, né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na letra. Vocês estão estudando, galerinha? Hein? Vocês estão estudando? Independentemente da prova estar se aproximando, vocês têm que estar estudando sempre, né? Não só a matéria de ciências, mas como as outras matérias também, para poder facilitar, para não ficar muito tempo sem estudar, porque quando nós voltarmos, né, vocês vão ter o conhecimento e um pouquinho de cada matéria será necessário, tá bom, meus amores? Bom, a estratosfera a tia já falou, né? A estratosfera que eu falo, já falou que é a segunda maior. A mesosfera é conhecida como a camada intermediária. É mais fácil, é a mais difícil de ser analisada. Cientificamente, são necessários foguetes sônicos enviados na camada para coletar informações, e é nela que as chuvas de meteoros são originadas, por haver a possibilidade de combustão de corpos celestes. Então, a gente não consegue como é que eu vou explicar? A gente não consegue uma visualização tão simples, né? Então, ela precisa mais de estudo e ela é um pouquinho mais complicada do que as demais, tá? Bem, na mesosfera, o vapor d'água é mais raro e ainda há predominância dos gases das primeiras duas camadas da atmosfera. Ferro e outros metais fazem parte da formação da camada. A troposfera é a nossa camada, é a que nós vivemos, né? Já a segunda camada que nós estamos falando é a estratosfera, que é essa camada que a tia está falando, ela tem um ar leve e quente, ou seja, quanto maior a altitude da estratosfera, maior será a temperatura. Consegue entender que cada uma tem uma peculiaridade diferente? A gente tem que ter atenção aí, porque é isso aí que vai fazer a diferença entre cada uma. Termosfera é a quarta camada da atmosfera. Ela é composta por cargas elétricas, deixa eu botar pra cá, cargas elétricas, e por isso também é conhecida como ionosfera. Antigamente, a gente não falava termosfera, nós falávamos ionosfera somente, tá? Então, alguns livros, se vocês pegarem assim, uns livros assim mais antigos, não vai ter a palavra termosfera, vai ser somente ionosfera, tá? Então, a camada da atmosfera, ela é composta por cargas elétricas
Por isso também é conhecida como ionosfera. Ela também é localizada entre a mesosfera e a exosfera. É grande em espessura, atingindo mais de 500 quilômetros. A densidade do ar nessa camada é mais baixa e nela ocorre a fotoionização das moléculas, ou seja, onde os íons são criados. Ionosfera, íons. Entendeu? Eu falei? Prestando atenção? A termosfera, ela é responsável pelos envios de ondas de rádio para a superfície da Terra, onde são também lançados. Você tem os satélites orbitam, né, nessa camada que orbitam. Então, o envio das ondas de rádio e os satélites. Nessa camada que o fenômeno da aurora boreal acontece. A temperatura da termosfera pode ir de 500 a 2.000 graus Celsius. A tia vai tentar botar aqui, nesse ladinho aqui, para vocês verem como é a aurora boreal. Só para poder ficar melhor, tá bom? Eu vou botar aqui, ó. Bom, a temperatura da termosfera pode ir de 500 a 2.000 graus Celsius. A radiação solar é muito intensa nessa área. Agora nós vamos falar da última camada da Terra, que é chamada exosfera. Ela é a última, como a tia falou, é a mais externa e a maior camada de ar da Terra, que atinge cerca de 600 quilômetros até misturar com o espaço sideral. Então é muita coisa, né? Tem coisas que a gente às vezes não consegue, né, raciocinar de tão extenso que é. Pelo fato da densidade ser muito baixa, os gases são quase inexistentes. Porém, existem algumas partículas de hidrogênio, oxigênio atômico e hélio encontradas nessa camada devido à força da gravidade, que faz pressão com a Terra. A tia também vai falar do aquecimento global, para vocês entenderem um pouquinho, embora a tia já tenha falado. Deixa eu mudar aqui, peraí. Um minutinho só. Eu também falo das consequências. Espero que vocês estejam entendendo melhor, né, o que a tia tá falando. Porque a tia tá falando mais calmo, né? Não tá falando agitada, não. Tá falando para vocês entenderem. O aquecimento global acontece por meio de um aumento da temperatura da atmosfera e nos oceanos. Ações humanas que abrangem a disseminação de gases derivados de queimas e de combustíveis fósseis, como CFC, que nós chamamos de clorofluorcarbono, né? Entre outros, prejudicam ainda mais a situação do planeta. O aumento da emissão desses gases faz o efeito estufa se intensificar. Que tem que ter efeito estufa? Nós sabemos que tem que ter, sim, é necessário. Mas o excesso dele cria problemas, né? Cria consequências gravíssimas. Bem, ao longo dos anos, os avanços tecnológicos, a poluição, o aumento da poluição, né? O mau uso dos recursos naturais tornam-se as ações responsáveis pelo aquecimento global. E quais seriam tais consequências, né? Elas atingem vários níveis de ciclos da natureza na vida da Terra. Os mares sobem de nível, o que pode acarretar tsunamis, entre outros fenômenos meteorológicos. Por quê? Deixa eu te explicar o porquê que pode ocasionar isso, né? Imaginem vocês, né, tendo uma pedra enorme de gelo, né? Ali é água no estado sólido, tá congelado, tá ali paradona, né? A partir do momento que começa a aquecer, ela vai derreter. Então aquilo que estava parado vai desmanchar e vai virar água. Então o nível da água vai aumentar, vai subir, né? Então isso já é uma consequência. Então, quer dizer, quer ver como a tia pode exemplificar para vocês? Um exemplo, né? Só para vocês entenderem. Peguem um cubinho de gelo, né?
coloque no pratinho e espera derreter. Vai ocupar o prato todo. Então, o cubinho de gelo ocuparia um pedacinho assim, porque está no estado sólido. No estado líquido, vai ocupar o diâmetro todo do prato, entendeu? Então, por isso que aumenta, no caso, o nível da parte litorânea, onde ficam as praias, né? Começa por aí. Aí a água, aí até um certo limite, a água do mar, ela vai avançar para a terra, ela vai pegar mais um pedaço, aumentando o nível da água no mar, tá bom? Bom, então, como a tia falou, né, trazendo, no caso, esses fenômenos, a composição química da água pode desestabilizar realmente, né? Trazendo desoxigenação, portanto, muitas vidas marinhas podem chegar ao fim, desequilibrando o meio ambiente e as calotas polares podem vir a derreter ainda mais, fazendo com que a biodiversidade e os ecossistemas se prejudiquem, assim fazendo crescer em inúmeros animais de extinção do mundo, né? Que vai aumentando, tá? Queridos estudantes, essa é a primeira partezinha que a tia resumiu para vocês do horário atmosférico. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado também do que a tia falou, tá bom? Acessem a plataforma Plural, fiquem de olho e até em breve. Beijinho no coração de vocês.